Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Irmãos e irmãs, como é bom ter vocês aqui neste dia do 22º exercício, onde Santo Inácio nos vai falar sobre os 3 tipos de homens. Vai ficar para a reflexão nossa. Qual será que seremos um desses 3 tipos de homens? Vamos estudar, vamos fazer este exercício com bastante fé e coragem, tomando como preceito todas as palavras que nos forem ditas e principalmente mantendo a nossa imaginação e principalmente a nossa fé ali voltada para os ensinamentos que vamos ter hoje. E vamos começar com a oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração. E vos peço perdão humildemente de todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, Maria, minha Mãe, aos anjos e santos que me intercedais por mim, trazendo-me o que necessito para que esta meditação seja frutífera. Amém. E muito bem, irmãos, vamos lá, composição do lugar. É o nosso prelúdio primeiro para iniciarmos este exercício. Imagina que vês Jesus sentado e coroado de espinhos como o rei escarnecido. Ele te diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sim, encontrarás descanso neste mundo e depois no outro. Prelúdio segundo. Vamos fazer o pedido pela graça especial. Ó meu Mestre Jesus, instrui-me, ensinai-me e iluminai-me, dai-me também docilidade para que eu tire proveito da vossa escola. E vamos ao ponto número 1, o primeiro tipo de homem. Neste exercício nós vamos falar sobre os 3 tipos de homens. O ponto número 1 é o primeiro homem. O primeiro tipo de homem inclui naqueles que inspiram a perfeição e desejam seguir a Jesus Cristo, mas somente no discurso e no coração. Acredito que esse vai ser os hipócritas. Se queres conhecer este tipo de homem, vem comigo ao quarto de um inferno. Ao quarto de um enfermo, me perdoe. Um doente que já consumido pelo ardor da febre, o mal aumenta a cada momento e ele está prestes a morrer. Nessas circunstâncias, um médico se aproxima e, após examiná-lo, diz o seguinte: a doença é muito perigosa, mas se o paciente quiser tomar os remédios que prescrevei, ainda assim poderá recuperar a saúde. Mas é precisamente isso que o enfermo não quer. Eu realmente desejo de todo o coração, diz ele, recuperar a saúde, mas não me obriguem a tomar esses remédios, porque não posso nem quero tomá-los de jeito nenhum. Agora diz-me, este enfermo realmente deseja se curar? Saímos do cômodo deste enfermo do corpo, para irmos agora ao quarto de um enfermo da alma. Olha como ele repousa abandonado no seio da sua tibieza habitual. Seus cuidadores dizem-lhe que seu mal ainda tem remédio e que é necessário somente que ele se proponha a fazer fervorosamente suas orações, a agir com espírito de amor e com a intenção pura de agradar a Deus.
a caminhar em sua presença e a unir-se pela frequentemente por meio dos sentimentos santos, a mortificar-se amorosamente e a oferecer a Deus todos os dias este sacrifício que lhe é tão aprazível, e que fazendo isso ainda estará aberto para ele o caminho que conduz à santidade. Mas sim, isso é precisamente o que ele não quer. Desejo, diz ele, de todo o coração adquirir a perfeição, mas colocar em prática esses meios para alcançá-la é algo demasiado árduo e difícil para mim. Agora diz-me se esta alma busca realmente adquirir a perfeição. Mas ai dela, ó quantos males a ameaçam. E de fato, nós queremos conhecer e queremos ter a palavra de Deus no nosso cotidiano, mas nós ignoramos para ir num show, para assistir um jogo, para assistir uma novela, para beber, para fumar. Simplesmente não queremos aquilo. Ou muitas vezes estamos dentro da própria igreja, estamos lá, mas estamos mais preocupados com a veste das pessoas que estão participando, com os cantores, com os leitores, né? Estamos mais preocupados com o que está acontecendo e estamos ali até a julgar muitas vezes. Por isso que no início até eu ponderei ali em dizer que esses são então o tipo de homem, o hipócrita. Porque ao mesmo tempo que ele quer, ele não quer. Ele diz uma coisa, mas ele não faz aquilo com que ele queria fazer de verdade. E aqui Santo Inácio nos coloca aqui o primeiro ponto. Uma vontade tão morna não faz com que Deus deixe a alma cair em pecados graves. O próprio Senhor explicou isso por meio de suas parábolas. A primeira é a do solo estéril, um solo que é regado com chuvas frequentes e não dá nenhum fruto, esta prestes a ser amaldiçoado. Diz ele. A segunda é tirada da água morna, que não pode ser retirada do estômago sem causar náusea. Antes fosse frio ou quente, diz o Senhor. Mas como és morno, nem frio nem quente, começarei a vomitar-te da minha boca. Alma minha, de quem são essas palavras e de quem falavam? Segundo, Deus permite que uma alma que possui uma vontade tão morna eventualmente venha a arruinar-se. O Senhor declara essa verdade também por meio de duas parábolas. A primeira é aquela referente a uma figueira plantada em um campo, não encontrando nela além de folhas. A amaldiçoou com estas palavras significativas: nunca mais nasça fruto de ti. A segunda é outra que também se refere a uma figueira, que não tendo dado nenhum fruto, foi condenada ao machado, ordenando-se ao jardineiro que a cortasse. Corta, para que ainda ocupa terreno inutilmente. Repita minha pergunta. Quem disse isso, alma minha? E sobre o que ele disse isso? Muito bem, irmãos. São palavras às vezes um pouco mais difíceis ali de entender, porque até mesmo os discípulos tinham dificuldade de entender essas parábolas. Mas veja, quando ele pergunta sobre quem ele diz isso, é sobre nós, é sobre os homens hipócritas, sobre os homens fracos, os homens que buscam a salvação, mas não querem sofrer para ter esta salvação. Os homens que buscam a Cristo, mas não fazem os seus preceitos, não vão nem à missa para comungar, não se confessam e continuam a pecar. Eles querem a salvação, mas não querem deixar de lado, sabe aquele pecado gostosinho que estão fazendo? É esse tipo de homem. E ele está perguntando justamente para isso. Os ímpios, as pessoas de coração duro, as pessoas que ele chama do quê? De água morna. É aquele que fica em cima do muro e não se decide para que lado vai. É aquele que defende firmemente no momento, mas
se vira e começa a caluniar e começa a julgar. Entende, meus irmãos? É isso que Santo Inácio tem se preocupado com nós aqui e nos traz justamente essas parábolas. Se somos uma figueira, que demos frutos, senão vamos ser sentenciados ao machado. Concluímos o ponto número 1 e vamos agora ao afeto do ponto número 2. Veremos dois afetos, o temor e o arrependimento. No temor, que grande temor e espanto me assaltam, meu Deus, quando considero essas verdades que saíram de vossa boca. Eu ainda posso me condenar, eu que fui chamado por Deus à fé e à perfeição, eu a quem Deus distinguiu com tantas graças, eu que fui escolhido por Deus para uma glória iminente do céu. Sim, eu posso me condenar e apenas por causa da minha tibieza. Ó tibieza, ó detestável tibieza. Como é necessário alertar sobre o grande mal que tu guardas, já que podes causar tanta náusea no coração de Deus misericordiosíssimo, a ponto de ele me lançar de sua boca. Ao arrependimento. Tende ainda um pouco de paciência comigo, ó meu Jesus. Eu detesto e abomino sinceramente todas as minhas negligências e condeno veementemente o mau uso que fiz de todas as graças e recursos que generosamente me proporcionastes. Até agora tenho vivido sem demonstrar preocupação alguma, seja pela glória do vosso santíssimo nome, seja pela salvação da minha alma. Mas hoje, por um ato de vossa misericórdia, fui iluminado para que reconhecesse minha malícia. Eu a repúdio, mais uma vez a condeno, e me proponho sinceramente a querer de agora em diante ser bom e perfeito, conforme estás me pedindo. Concluímos o ponto número 1 e vemos nesses dois afetos que sim, nós tememos o nosso fim último, tememos ser condenado por causa desse sentimento, desses atos que cometemos, e ao mesmo tempo nos arrependemos. E por isso, irmãos e irmãs, vamos tentar manter esse temor e esse arrependimento para que não sejamos este tipo de homem que o ponto número 1 nos mostrou. E no ponto número 2, o segundo tipo de homem. O segundo tipo de homem é formado por aqueles que têm uma verdadeira vontade de aspirar à perfeição, a qual não é, no entanto, nem universal, nem magnânima. Voltemos ao exemplo dos enfermos. Observa, alma minha, outro doente muito diferente daquele primeiro. Este, ao contrário, deseja recuperar a saúde, e para isso também está disposto a tomar os remédios. No entanto, não quer que se utilize nele nem ferro, nem fogo, nem outros medicamentos semelhantes, os quais julgas desagradáveis. Portanto, não está disposto a usar todos os meios necessários. O que deve ser dito a respeito deste enfermo? É verdade que ele tem uma boa vontade, mas falta-lhe força. Sua vontade não é universal nem magnânima. Semelhante à disposição deste homem, também é a disposição de muitas pessoas espirituais. Elas desejam alcançar a perfeição e se dizem prontas para usar alguns meios para obtê-la, mas não todos. Tolerar durante muitos anos a solidão interior e as graves tentações, suportar humilhações e desprezos sem ter dado qualquer motivo, e outras coisas repugnantes à natureza corrompida, parecem a essas almas um fardo demasiado pesado para os seus ombros. Veja, meus irmãos,
é aquela pessoa que quer viver na santidade, ela quer realmente estar santa e procurar sua salvação, mas nem tanto, né? Nem tanto. Ela quer carregar a cruz de Jesus, mas não todo dia, né? É porque pesa, né? Fazer todo dia não dá, né? Eu preciso fazer a oração do Santo Terço todo dia, mas todo dia eu vou rezar. Segunda, quarta e sexta, tá bom? Aí domingo eu vou na missa. Eu tenho que ler o Evangelho todo dia? Todo dia? Ah, mas eu escuto o Padre Reginaldo na rádio, já tá bom, né? Já tá bom, não precisa tanto. Né? Senão eu vou ficar santo demais. As pessoas vão achar que eu tô ficando santo demais. O que diríamos dessas almas? Diríamos que tem uma boa vontade, porém semelhante à do doente, não quer se submeter ao tipo do tratamento necessário. Mas o que ocorrerá com uma vontade tão mediana? Anota bem, alma minha, e grave profundamente no teu coração. Percebe que, primeiro, uma alma nesta disposição terá sempre uma vida desconsolada. Sem a santa indiferença da vontade e a obediência total e sem reservas, a vontade divina, as más inclinações nunca morrerão dentro dela. O orgulho e a vaidade, a teimosia e a adesão à própria vontade caprichosa, a falta de controle da língua, a ira, a melancolia e o tratamento áspero com o próximo permanecerão, mesmo após muitos e muitos anos de leitura espiritual, oração mental, frequência aos sacramentos e prática de obras de misericórdia. Todas essas falhas permanecerão tão vivas que eram no início da jornada em direção à virtude. Pelo contrário, elas crescerão com os anos e se desenvolverão como uma árvore frondosa, que a cada ano ganha mais altura e robustez. Para tal alma, o peso da obediência aos seus superiores se tornará cada vez mais difícil, e os desprezos se tornarão cada vez mais intoleráveis. Sua fala se tornará cada vez mais imprudente e áspera, e a sua interação com o próximo mais rude e impaciente. Que paz e consolo podem encontrar morada em um coração tão mal disposto? Uma inclinação não mortificada para a alma é como uma víbora que reside no corpo de um homem. Ele consegue repousar enquanto a víbora está adormecida, e não o morde nem o envenena. No entanto, assim que despertar, ela morde e atormenta o infeliz. Desta forma, uma alma assim disposta a desfrutá-la da paz e da tranquilidade, somente quando as suas paixões não forem provocadas. Se estas forem despertadas, seja por uma ofensa recebida, seja por um desprezo que lhe direcione, seja por uma tarefa desagradável a ela atribuída, que tumulto e tormento terá de suportar. Essa alma pode ser comparada a uma pedra de quartzo, fria e pacífica. No entanto, assim que é golpeada, imediatamente solta faíscas, incendiando o que estiver ao seu redor. Essa alma se assemelha a um tanque com sujeira no fundo. Assim que essa água é agitada, fica turva, perdendo a limpidez e a beleza que possuía. No entanto, somos tão cegos que não enxergamos a origem da nossa miséria. E mesmo podendo facilmente descobri-la em nossos corações, nós voltamos para qualquer outra direção sem conseguir encontrá-la. Segundo, uma alma em semelhante estado passará a vida inteira sem lograr nenhum progresso no caminho da perfeição. O próprio Deus disse isto, e não se deve esperar que o Senhor retire a sua palavra.
Quem não renunciar a todas as coisas não poderá ser meu discípulo. E isso significa: aquele que não renuncia a todas as criaturas que guarda no coração e não se entrega totalmente às minhas disposições sem nenhuma reserva, jamais poderá alcançar meu amor, nem tornar-se uma só coisa comigo. E por quê? Escuta as razões para isso, alma minha. E aqui dentro deste segundo ponto que ele está nos tratando, ele vai colocar mais 1, 2, 3 pontos. Primeiro, Deus é soberania infinita. Está sob o seu arbítrio conceder as graças particulares que são necessárias para que alcancemos a perfeição. Assim, ele determinou não concedê-las a uma alma que não se entrega totalmente e sem reservas à sua majestade. Poderíamos, porventura, censurar essa sua conduta? Dificilmente, né? Segundo, Deus é dignidade infinita. Pertence-lhe o direito de que todo o coração lhe seja entregue com todas as suas afeições. Nunca será possível que Deus renuncie a esse direito ou admita a união com uma alma que não se entregue a ele sem reservas. Deus é bondoso, ele é piedoso, ele está sempre disposto a nos perdoar. Mas assim, queridos irmãos, Deus não vai continuar amando e ele não vai unir-se a essa pessoa que ela está procurando a santidade, mas ela não deixa de ver, por exemplo, pornografia. Como que Deus vai estar ali unindo esta pessoa que ela está rezando o terço, ela está fazendo a leitura, né? Ela está indo à igreja, ela está até comungando, mas ela não confessa, por exemplo, que ela mantém esse costume, essa luxúria exacerbada. Veja, meus irmãos, como é difícil nesse momento. Deus não vai voltar à palavra e dizer: tá bom, é um problema da alma dele ali, que tem essa luxúria, que tem esse problema ali, né? Cai tão facilmente nessa sedução do pecado. Tá bom, venha, filho, venha cá que eu vou estar contigo. Não. Primeiramente, essa pessoa tem que se confessar, tem que entregar sinceramente, com humilhação ali, sem vergonha, dizer esses maus que está cometendo. E sim, ele entregando isso ali, pronto, agora Deus vai olhar novamente e vai dizer: pronto, meu filho, agora sim você voltou à graça. Deus não vai voltar a sua palavra, muito menos vai fazer distinção de um caso ou de outro e ponderar ser mais leve para um do que para outro. E vamos aos dois afetos que vamos tratar do ponto número 2, sobre este segundo tipo de homem. E o primeiro é a confissão. Este enfermo é uma imagem viva da minha alma, ó meu Jesus. Ele deseja recuperar a saúde, mas sem esforço, sem sofrimento e sem tomar remédios desagradáveis. Essa é exatamente a disposição da minha alma. Quisera eu ter uma humildade perfeita, mas sem desprezos, uma obediência perfeita, mas sem ordens penosas. É uma caridade e mansidão perfeitas, mas sem suportar maus tratos. Resumindo, eu gostaria de ser santo, mas sem sofrer. Não seria isso opor-se diretamente à vontade do Pai Celestial, à doutrina e ao exemplo de Jesus Cristo e às disposições e inspirações internas do Espírito Santo? Oh, como sou imprudente! Antes de mim nunca houve nem haverá depois alguém que tenha se tornado santo sem sofrer e sem seguir os passos de Jesus Cristo. É absolutamente necessário sofrer, morrer para mim mesmo e me anular, se quiser adquirir a perfeição. Sim, esta é a vossa doutrina, ó meu Jesus, esse é o caminho que leva à santidade. Por isso quero sofrer convosco, sofrer até que todos os desarranjos do meu coração desapareçam e todas as suas inclinações perversas sejam mortificadas. Veja, meus irmãos, vocês vão lembrar que eu falei no início desse exercício sobre a vida de Santo Inácio,
E Santo Inácio, para se redimir de tudo que ele achava que tinha feito de errado, todos os seus pecados, ele se despojou de suas vestes de luxo, colocou uma veste simples ali, pegou uma corrente, cingiu esta corrente, amarrou com força aqui na sua barriga, entre o seu ventre, e foi jejuar em uma caverna. Foi ali expurgar realmente os seus pecados e ficou naquele sofrimento. E foi para sempre que ele fez isso? Não. Até que seu coração realmente se redimisse, ele foi aceito à igreja e ali ele começou o seu trabalho de evangelização. Foi aceito pelo Papa, que o reconheceu como um homem sábio, um homem arrependido, o perdoou de todas as suas fraquezas e seus pecados, fundou a Companhia de Jesus Cristo e depois fez esses exercícios espirituais. Veja, irmãos, é um sofrimento que a gente precisa fazer para nos redimir, para entregar todo esse pecado e morrer muitas vezes aqui neste pecado para que possamos reviver na glória e na graça. Mas não será uma coisa que será eternamente, para até o fim da vida, um sofrimento constante. Claro, passamos por esse sofrimento, para esta penitência e depois vamos nos cuidar. Vamos caminhar num caminho reto e justo para que não precisemos novamente fazer todo este sacrifício. E o ponto número 2 é o propósito. E por que não serei eu tão tolo a ponto de querer me livrar de uma cruz menor para carregar uma maior sem nenhum benefício? Ah, meu Jesus, iluminai-me e fazei-me conhecer e ver o que até agora não vi nem conheci. Uma pequena soberba causa no coração uma maior inquietude e perturbação do que os atos das mais profunda humildade. Uma pequena ira provoca no coração um tumulto muito maior do que o ocasionado pelos atos da mais heróica mansidão. Uma leve repugnância da vontade atormentada, mais o coração do que aquilo que lhe obriga a mais restrita obediência. Então, uma vez que é necessário sofrer, seja pela virtude, seja pelo vício, e não há como evitar o trabalho, quero sofrer pela virtude, quero sofrer pelo céu, quero sofrer por vós, meu Jesus. E concluímos o ponto número 2. Vamos ao ponto número 3 e tratar sobre o terceiro tipo de homem. O terceiro tipo de homem é composto por aqueles que têm uma vontade séria e magnânima de aspirar à perfeição. São aqueles que estão prontos e dispostos e não apenas cumprir o que Deus quer, mas também a sofrer tudo o que Ele dispõe para que alcancemos dita perfeição. As vantagens que a alma pode esperar neste estado são as seguintes. Primeiro, uma alma desta natureza chegará infalivelmente à perfeição. A medida com a qual Deus se comunica ao homem é precisamente a mesma medida que o homem se entrega a Deus. Assim, quando a alma se entrega totalmente e sem reservas a Deus, de modo que esteja pronto a fazer e a sofrer tudo que agrada ao Senhor, também Deus, por sua vez, se comunica totalmente e sem reservas à alma, elevando-a em brevíssimo tempo a essa perfeição. Se estamos procurando um caminho certo e não estamos procurando pecados mortais nem os veniais, por que Deus não olhará com compaixão para nós? Segundo, uma alma disposta desta forma chegará certamente à união com Deus. A união e a íntima familiaridade com Deus são a recompensa prometida à caridade perfeita. Se alguém me ama, diz o Divino Redentor, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E nós viveremos a Ele e faremos nele morada. Mas quem é aquele que possui a caridade perfeita, a qual está vinculada à promessa de uma graça tão gloriosa? Sem dúvida é aquele que se entrega completamente a Deus. Terceiro, uma alma desta natureza obtém de Deus infalivelmente muitas outras graças sublimes. Se Deus é infinitamente generoso,
não deixará de derramar abundantemente suas graças, e as derramará precisamente sobre aquele coração que se entrega totalmente a Ele. Essas graças consistem em uma tranquilidade suavíssima, na paz e alegria do coração, e em uma devoção e afeto ternos para com Deus, e em outros dons que são próprios do Espírito Santo. Este é aquele felicíssimo cêntuplo que Jesus Cristo prometeu àqueles que por seu amor renuncia a si mesmo e se despoja de tudo. Terminamos esse ponto número 3. Vamos agora tratar ao afeto. Mais uma vez vamos falar sobre o temor e sobre o propósito. Mas vocês perceberam a diferença desse terceiro homem? Esse terceiro homem procura andar na graça. Se ele está enfermo, ele faz tudo o que lhe é disposto a fazer para que ele se cure. E tudo. Se a minha mão me faz pecar e me deixar enfermo, arranca ela. Se o meu olho me faz ver o pecado e querer pecar, arranca ele. Ou seja, irmãos, temos que nos dispor a fazer o que é necessário para entregar verdadeiramente este problema, esta enfermidade, né? Ser absolvido disso, essa causa do pecado. E aí sim encontrar a graça de Deus. Temor. Ó meu Deus, como sois generoso e misericordioso para comigo, e precisamente pelo efeito da vossa graça, que eu posso conhecer o caminho que leva à santidade e saber que certamente posso alcançá-la, desde que me entregue completamente em vossas mãos. Ó, que bondade! Ó, que misericórdia! Ó, que graça! No entanto, essas mesmas graças me fazem tremer, meu Deus. A todo aquele a quem muito foi dado, conforme as vossas palavras, muito lhe será exigido. E ao que muito confiaram, mais ainda lhe será pedido. Oh, que desgraça seria a minha, se justamente por conta desta abundância de graças, que deveria me conduzir à glória de Deus, me lançasse nas profundezas do inferno. E isso é certo, porque para muitas almas não há um estado intermediário, ou serão elevadas a uma posição altíssima no paraíso, ou cairão desastrosamente no abismo eterno do inferno. Poderia eu ser uma dessas almas? Não sei. Ó, que pensamento aterrorizante! Eu não sei. Eu não sei. Será que eu serei uma dessas almas? Qual será que eu serei? A que vai para a eterna glória ou a que vai para o eterno sofrimento? O segundo afeto, o propósito. Eu me dedicarei prontamente à salvação da minha alma e começarei a trilhar o caminho que neste dia, vós, meu Jesus, me fizeste conhecer. Sim, neste momento entrego-me totalmente às vossas disposições e uma única graça vos peço. Fazei-me digno do vosso amor, permitir-me alcançar a íntima união convosco, e todo o resto deixo à vossa santíssima vontade. E a toda a adversidade que me ocorrer, eu a verei como uma disposição da vossa providência paternal, e a abraçarei com perfeita submissão como meio de minha santificação. Meu Jesus, conservai em mim esta vontade. É um propósito. E pedimos a Deus, Senhor, faça de mim um exemplo como a Jesus, de coração puro, humilde e manso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos, concluímos este exercício. Olha a caminhada que estamos fazendo, já o 22º, estamos caminhando com fervorosidade, estamos aprendendo tudo que nossa alma pode pensar, pode agir, pode querer, e principalmente como podemos caminhar para ser este terceiro homem que vimos hoje e procurar santificar a nossa alma. E vamos à conclusão da nossa meditação, fazendo a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim suplico a vós, Maria, minha mãe, anjos e santos de minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis esta graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Queridos irmãos, fiquemos na graça de Cristo, andemos na paz do Senhor e que estejamos sempre sob a sua generosa vontade e vamos obedecer imediatamente a tudo que Ele nos propõe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo, esteja com vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!